como a radiação mata. Pela voz do Ciência Todo Dia. Esqueci o nome dele. Pô, o nome dele, mano. Pedro Loz. Pedro Loz. Pô, ele tem umas camisas braba. Loz, né? É Loz, não é Loz. É Loz. Ele tem umas camisas muito braba. Radioativo se tornou uma grande moda. De repente surgiram cremes de beleza, chocolates, cigarros, águas e até supositórios com elementos que emitiam radiação. Ué. Como assim? Colocava o negócio na bunda e virava um vagalume? Olha lá. Até médicos, quando precisavam olhar dentro da sua cabeça, faziam radiografias e depois de semanas, viam seu cabelo cair. O que era Caralho. Mano, eu fiquei com medo quando eu entrei nessa máquina. um pouco suspeito, pra falar a verdade. O principal problema Eu sou muito besta. naquela época é que não havia nenhum controle de intensidade e de exposição. Nós estávamos no começo da era do uso da radiação para fins medicinais. Então as pessoas ainda não entendiam muito bem qual era a dose máxima que o ser humano podia absorver. Ele tá falando do começo ali, né? A máquina não faz nada. Não é porque eu nunca tinha feito. E aí, uma vez, eu vi uma... Gente, como é aquilo que o jornal manda? Matéria. Uma vez eu vi uma matéria que uma pessoa entrou com uma arma pra fazer esse exame. E aí entrou com a arma no bolso. E aí, na hora de fazer o exame, a arma explodiu. Aí eu fiquei, tipo assim... Aí eu fiquei chocada. Ok, eu não tava com uma arma. Ok, eu não estava com uma arma. Sim, a arma explodiu, não pode entrar com metal assim, né? E aí, o que que acontece? Só que eu uso brincos, né? Eu uso anel, tudo e tal. E aí, eu fiquei com medo do meu dedo explodir. Aí eu fiquei, tipo assim... Aí eu ficava pra mulher, mas não precisa tirar o brinco e não sei o quê. Aí ela, não precisa. Eu tenho certeza. Mano, eu não... Aí ela falou assim, não, tudo bem o brinco e tal. Eu fiquei com medo de explodir a minha cabeça. Entendeu? E aí, mano, eu tava com tanto medo que eu fiz uma coisa, tipo assim, muito burra, mesmo estando com muito medo. Porque eu tava de cinta. E aí a cinta, o que que ela tem? O fecho dela, ele é todo de ferro. Muito ferro, assim. E aí, na hora de fazer o exame, a mulher saiu, né? Aí eu fui pra máquina, eu acho que a máquina pitou. E aí a mulher voltou e falou assim, você tá usando alguma coisa de coisa na barriga e tal? Aí eu falei, caralho, não acredito, mano, eu tô de cinta. Puta que pariu, eu tava com tanto medo e ainda coloquei um monte de ferro na barriga pra fazer o exame. Muito burra, mano, muito burra. Eu ia explodir. Quase me matei. A radiação Tudo isso pra não parecer feia. Ah, quando eu coloco uma roupa mais justa, eu gosto de colocar cinta, né? Pra não ficar as gordurinhas indo pros lados. Jesus Cristo. As pessoas ainda não entendiam muito bem qual era a dose máxima que o ser humano podia absorver. A radiação ionizante se torna perigosa conforme ela é absorvida pela matéria que compõe um ser vivo. Mas mesmo parecendo ajudar em inúmeros casos, conforme os efeitos negativos da radiação se tornavam evidentes, ficou mais claro que, embora raio-x e núcleos radioativos sejam extremamente úteis, eles devem ser usados com cuidado. Atualmente eles são muito usados no diagnóstico de doenças, no tratamento de câncer, em usinas nucleares e na datação de materiais antigos. Mas a pergunta é, por que radiação ionizante, algo que não podemos sentir o gosto, cheiro ou ouvir, é perigosa? Por que ela mata e quais são seus efeitos no corpo humano? Eu vou começar respondendo isso falando antes sobre o que é radiação. Uma definição simples de radiação é que ela é energia em trânsito, geralmente emitida por uma fonte e transmitida através do vácuo, do ar ou de meios materiais. Nós podemos ter radiação na forma de partículas, como prótons, nêutrons e elétrons, ou na forma de ondas eletromagnéticas, como a luz visível, raio-x e raios gama. Mas aqui entra o detalhe importante. Geralmente, quando falamos de radiação como sendo algo perigoso, estamos nos referindo a um tipo específico de radiação, que é a ionizante. Então, o que a radiação ionizante tem de diferente? A radiação ionizante é aquela que tem energia para ionizar átomos. Isso pode ser um termo técnico, mas apenas significa que ela consegue arrancar os elétrons de átomos. A energia necessária para ionizar um átomo depende muito do quão ligado ao núcleo do átomo o elétron está. Alguns átomos, como Mas se Sakura, tu conseguiu fazer o exame normal, você não é mais radioativa que a máquina? Consegui fazer normal.
césio possuem elétrons que estão ligados de maneira muito fraca. Então nós não precisamos de muita energia para remover esse elétron do átomo e ionizá-lo. Como vocês sabem, existe uma coisa mágica chamada tabela periódica que nos mostra a quantidade de diferentes átomos que existem. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tá tudo bem com vocês? A radiação ionizante é diferente para a maior parte deles. Mas se levarmos em conta os principais átomos presentes no corpo humano, que são hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, nós temos como calcular um valor máximo de energia para a radiação ionizar os átomos que nos compõem. Portanto, no caso de radiação eletromagnética, somente raios X e gama têm energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. E é por isso que você não quer ficar perto de supernovas ou lamber urânio enriquecido no núcleo de uma usina nuclear. Não façam isso, só pessoas estranhas fazem isso. Então agora nós sabemos qual tipo de radiação nós estamos procurando para causar efeitos negativos no corpo humano. E onde nós podemos encontrar essa radiação? Ele parece um salsicha mesmo. A resposta mais conhecida são os materiais radioativos. Uma das características dos núcleos... Galera, vocês já explodiram aquele termômetro que tem mercúrio? Véi, o meu hobby quando eu era criança era quebrar esse termômetro de mercúrio. Era meu hobby. A minha mãe odiava. Ela comprava e eu estourava no chão. Ela comprava e eu estourava no chão. Era tudo que eu fazia de divertido. Os radioativos é a instabilidade. Mas o universo odeia a instabilidade. Então, quando ele se torna instável, ele emite partículas em uma tentativa de... radioativa. A mamãe tinha raiva e tinha medo, porque aquilo era um vidrinho, né? Coisa. Mas que bagulho maluco, né, cara? E a gente tinha isso em casa e era tão delicado. Mas acho que aquela quantidade de mercúrio nem fazia nada, né, cara? O contato com aquilo. Você não pode trabalhar numa usina nuclear? Não posso, né? Só se ingerir. Então, eu acho que eu nunca botei pra dentro. Eu só quebrava, né? Tem instabilidade. Então, quando ele se torna instável, ele emite partículas em uma tentativa desesperada de se tornar estável novamente. Essa emissão pode ser uma de 3 tipos: alfa, beta e gama. Os nomes são letras gregas, mas nós todos já sabemos o que é cada uma delas, mesmo que não no nome versão grega. A partícula alfa é idêntica a um núcleo de hélio, sem os seus elétrons. A partícula beta é apenas um elétron. E a gama não é uma partícula, e sim radiação eletromagnética na forma de raios gama. Tem live todos os dias, menos na segunda-feira, que é o dia que a streamer descansa, né? O 7.1 é duro. O 6.1 é duro. 7.1. Em geral, as partículas alfa, que são o núcleo de hélio, podem ser barradas por uma folha de papel. As partículas beta, que são os elétrons, precisam de um pouco mais, sendo barradas por exemplo, uma camada de madeira. Já a radiação gama é a mais difícil das 3, e geralmente precisa de uma parede de concreto ou chumbo. Percebam que mesmo existindo essas 3 formas de radiação ionizante, a alfa, beta e a gama, fundamentalmente o que as 3 fazem é a mesma coisa: arrancar elétrons de átomos. E por que exatamente arrancar elétrons de átomos pode ser tão perigoso para o corpo humano? Arrancar um elétron é um processo quase instantâneo, mas isso pode resultar na quebra de ligações químicas, resultando em fragmentos do que antes eram moléculas bem estruturadas. Esses fragmentos podem se ligar a outras moléculas que não necessariamente deveriam estar ligadas. Isso pode acontecer... Presta atenção, senão vocês não vão pegar, tá? A explicação. Em qualquer molécula do nosso corpo, desde as de água até o nosso DNA. E é aqui que as coisas começam a ficar feias. A radiação tem uma chance de causar danos ao nosso DNA. E o mais assustador é que os efeitos biológicos resultantes desses danos no nosso material genético pode demorar dias, semanas, meses ou até anos para ocorrer. Nem sempre é instantâneo. Existem 2 maneiras de a radiação causar danos no nosso DNA, a direta e a indireta. Quando ela é direta, ela age diretamente no nosso DNA, como o nome sugere, quebrando as ligações químicas entre os nossos nucleotídeos ou moléculas presentes no nosso material genético. E ela é indireta quando ela age na água, quebrando a molécula e produzindo componentes reativos. Eles são muito instáveis e reagem rapidamente com outros átomos e moléculas, capturando elétrons para ganhar estabilidade. Essa molécula que perdeu o átomo se transforma em radicais livres, iniciando uma reação em cadeia. O DNA é formado por 2 fitas em formato de hélice interconectadas, ligadas por pontes de hidrogênio. O dano que a radiação causa no DNA pode ser desde a perda de uma base até a quebra das pontes de hidrogênio, ruptura de uma fita ou até mesmo a das 2 fitas.
Só que para nossa sorte, o DNA tem mecanismos de reconstituição para reparar esses danos. Só que eles podem virar danos irreversíveis se um número muito grande de danos ocorrerem simultaneamente, ou ainda se a quebra de uma das fitas não for reparada adequadamente. Aproximadamente 33% das quebras de fitas são produzidas pela ação direta no DNA, e o restante, 67%, pelo ataque de radicais livres. E isso pode causar dois tipos de reações: as teciduais e as estocásticas. Efeitos teciduais são associados à morte celular. Eles são observados quando uma alta dose de radiação causa a morte celular de um número muito grande de células de um dado tecido ou órgão, a ponto do seu funcionamento ficar prejudicado. Em geral, altas doses acontecem somente em acidentes ou no caso de radioterapia, mas nesse caso a ideia é causar dano, só que somente no tumor. Você não precisa ter medo de fazer uma radiografia do seu peito em um ambiente com controle de qualidade em dia, porque não tem risco de acontecer um efeito tecidual. Quanto maior a dose de radiação, mais grave será o efeito tecidual. Mas não se preocupe, porque não é qualquer dano tecidual que vai sair do controle. Abaixo de uma certa dose, o número de células danificadas é muito pequeno para que os efeitos teciduais sejam observados. Existem reações teciduais que surgem pouco tempo depois da exposição e, em geral, estão ligadas ao tipo inflamatório, ligados à morte celular por meio de necrose, quando a célula incha e rompe a membrana celular. Isso pode causar a queimadura da pele, inflamação da mucosa do revestimento do trato gastrointestinal e a descamação da pele. Foi o que aconteceu com alguns dos bombeiros de Chernobyl. Só que existem efeitos tardios também, que surgem após vários meses e anos. Esse efeito tardio é quase sempre devido à lenta velocidade das células de se dividir. Um exemplo é a catarata. Os efeitos teciduais sempre vão acontecer se você atingir um limiar mínimo de dose e estão ligados sempre à morte celular. Os efeitos teciduais ocorrem devido à exposição do tecido individual, mas existem efeitos que são causados quando o corpo todo, ou grande parte dele, são expostos à radiação. Esse efeito é o que se chama de síndrome aguda da radiação. Essa síndrome corresponde a um grupo de subsíndromes ocorrendo em estágios através de um período de horas até semanas após a exposição. A unidade de medida que utilizamos para a radiação absorvida é o Gray, abreviado para um GY. Então daqui para frente eu vou fazer uma comparação usando bananas. Se a dose com banana vai dar para entender, tipo matemática. Absorvida no corpo todo for próxima de 1 Gray, o que equivale à radiação recebida ao comer 10 milhões de bananas ou fazer... Caralho, quem consegue comer tanta banana? 50 mil raios-x do peito, algumas pessoas podem ter náusea, diarreia e depressão no sistema sanguíneo. Se for entre 1 e 3 Grays, o equivalente a 30 milhões de bananas ou 150 mil raios-x do peito, além dos sintomas anteriores, a pessoa pode ter fortes infecções. Entre 3 e 5 Grays pode ocorrer hemorragia, perda de pelos e esterilidade temporária ou permanente. Sim, você não teria mais filhos nem cabelo se você comesse 50 milhões de bananas ou olha só, fizesse 250 mil raios-x do interessante, tá? Não vou mais comer banana. Peito. E por volta de 10 Grays ocorre a inflamação dos pulmões. E para doses maiores, os efeitos incluem danos no sistema nervoso e cardiovascular, levando o indivíduo à morte em poucos dias. Isso são 500... Mano, ele fala banana igual eu. Peraí, ó lá. A inflamação dos pulmões. E para doses maiores, os efeitos incluem danos no sistema nervoso e cardiovascular, levando o indivíduo à morte em poucos dias. Isso são 500 mil raios-x do peito, ou 200 vezes a dose máxima de radiação anual permitida por lei para pessoas que trabalham com radiação. Só para comparação, a dose geralmente letal de radiação ionizante é metade disso, por volta dos 5 Grays. Alguns dos trabalhadores de Chernobyl receberam isso em menos de um minuto. Caralho, mano. Menos de um minuto. Tem também os efeitos estocásticos, que são os efeitos a longo prazo da radiação ionizante. Eles estão ligados à mutação do DNA. O efeito estocástico mais conhecido é o câncer. Acredita-se que erros no reparo, principalmente na quebra das duas fitas, seja a principal razão para que eles ocorram. Os efeitos estocásticos são aleatórios e não têm um limiar mínimo para acontecerem, mas ainda assim dependem da dose de radiação. Quanto maior a dose, maior a probabilidade deles acontecerem. Como eles são aleatórios, é necessário apenas que uma alteração seja feita para causá-los. Mas imaginem, existe uma chance muito maior de uma mutação causar câncer quando ocorrem 1 milhão de quebras do DNA do que quando acontece uma quebra do DNA. Os efeitos que causam câncer são sempre tardios.
O tempo entre a exposição e a detecção do câncer pode ser de vários anos. Sim. O corpo humano é preparado para lidar com, digamos, Como um uma remédio, célula Miguel, é que nóis. sofreu mutação. Para existir um efeito, é necessário um número grande de células. Assim, é necessário um tempo grande para que a célula cujo DNA foi mutado se divida vezes o suficiente. Por exemplo, leucemia demora em média 8 anos entre a exposição e a detecção. Tumores sólidos podem demorar décadas até acontecerem. Isso depende muito do quão rápida é a velocidade de reprodução das células. Por isso, crianças são muito mais sensíveis à radiação do que adultos. Afinal, como elas estão em fase de crescimento, estão ocorrendo muito mais divisões celulares nelas do que em adultos. Outro efeito estocástico é o efeito hereditário. Esse efeito acontece quando uma mutação ocorre nas células germinativas e pode ser repassada para os descendentes da pessoa irradiada. Algo muito importante nisso é somente repassada para os descendentes. Ou seja, por mais que a mutação ocorra em você, somente os seus descendentes vão apresentar mudanças. Mas e como Eu já tive divisão celular. Dividi com o bandido. nós sabemos tudo isso? De onde que nós tiramos essas informações? Os efeitos teciduais foram observados pouco tempo depois da descoberta de raio-x e da radioatividade, exatamente porque alguns eram imediatos. Os efeitos tardios foram sendo estudados também, quando foi observado que diversos cientistas e profissionais que trabalhavam com radiação começaram a apresentá-los. Mas os efeitos estocásticos são diferentes. Como eles têm essa característica probabilística, o estudo é mais difícil. A principal fonte de dados são grandes exposições à radiação, como os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, ou populações que moravam próximo a Chernobyl. Em todos esses casos, como sabe-se a data de quando ocorreu a exposição da radiação, tem-se uma boa noção da dose de radiação que eles foram expostos. E com isso a gente pode ter uma ideia melhor de quais são os efeitos a longo prazo. Mas nós devemos levar em conta que a relação entre alguém ter sido exposto em Hiroshima e ter câncer não é direta. Não? Esse é um estudo populacional. Se somente uma pessoa for observada nesse estudo, ele não é conclusivo. Portanto, ele é realizado durante anos com um grande número de pessoas. E quanto aos efeitos hereditários, os resultados de pesquisa dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki mostram que não há evidências de que a radiação cause efeitos hereditários. No entanto, em estudos em plantas e animais Mas se mexe no DNA? Ok, estou no momento burro, tá? É complexo, isso aqui é complexo. No entanto, em estudos em plantas e animais existem sim fortes evidências de que a exposição causa efeitos. Uma das hipóteses levantadas sobre a não existência em humanos é que diversas gerações de plantas e animais podem ser observadas em um curto espaço de tempo, diferente de humanos. Não. Sim, existem riscos ao se utilizar radiação. A explicação é que Jesus não deixou que causasse nas pessoas. Então, é só pode ser. Papai do céu. O tico e o teco dela. Não, meu tico e o teco estão assim, ó. Fritando vendo o vídeo, mas eles estão entendendo. Quer dizer, entendendo não, mas estão compreendendo. Mas o nosso conhecimento hoje é muito maior do que no início dos anos 1900. O benefício que ela pode trazer para a medicina, por exemplo, são muito grandes. Infelizmente, a palavra radiação ficou manchada ao longo da história por causa de uma série de maus usos de seres humanos. Armamentos nucleares causando medo na população ou acidentes horríveis como o de Chernobyl são um lembrete de que nós temos um grande poder na mão, mas que precisamos utilizá-lo de maneira correta e prudente. Na maior parte dos casos, como na medicina, o benefício é maior do que o risco. Nós literalmente podemos salvar a vida de pessoas utilizando radiação. E esse é o melhor uso possível para um conhecimento que começou em laboratórios há mais de 100 anos. Muito obrigado e até a próxima. Brabo, tá? Entendi 10% do vídeo? Sim, mas compreendi ele todo. É o importante. Cara, muito bom, tá? Esse cara... Promoção de Black Friday. Não é à toa que ele é gigantesco.